Muito bem. Ó, primeiro que cobrir o Corinthians hoje é um exercício linguístico, né? Olha, saímos do espanhol para o inglês, né? Do holandês Memphis Depay. Que na linguagem do campo, basicamente deu a entender o seguinte: estamos jogando do mesmo jeito, se ganhamos está bom, se perdemos está ruim, e o time não evolui. E aí é ele falando na contrapartida do que o Ramon alegou, de que nosso time, ou seja, os jogadores não tiveram a lucidez no ataque hoje. Não dá para tirar o que aconteceu fora de campo também, futebol tem dessas, o chute do René a gente vai ver passar daqui a pouco, foi espetacular, futebol tem circunstâncias, mas, Vessone, me parece que o título paulista expirou em termos de proteção ao Ramon Dias, né? Pois é, em relação ao jogo em si, primeiro de tudo dizer que a vitória do Fluminense é justa, teve um comportamento bacana, o time que me pareceu o time do Mano Menezes, organizadinho, todo mundo atrás da linha da bola. O primeiro chute no gol foi aos 63 minutos e o chute foi gol do lateral esquerdo de direita, e a bola vai aonde vai. Então, daquelas coisas que o futebol acontece mesmo, você vê que aí, ó, essa é a primeira chance do Fluminense que aparece e esse é o primeiro gol. De novo, o rebote, ninguém fora da área, e aí, olha lá, de direita, o lateral esquerdo acerta um chute Raríssima desse. felicidade, né? Do René, que é um jogador bem normal, mas o Fluminense tem todo o mérito, gostei muito da postura, tudo organizadinho, sempre fechadinho, e o Corinthians não tinha ideias muito para sair dessa marcação toda do Fluminense, um Corinthians que até cria chance, a gente vai vendo aí, não agora, sobretudo no primeiro tempo, você vai criando alguma chance ou outra, mas é um futebol muito pobre ali em termos táticos, sobretudo ofensivamente, é um pouco do que o Memphis fala. O Memphis reclama de outras coisas também, de que ele às vezes tem que ajudar a buscar lateral, vir para o meio de campo para ser volante, quase volante, que ele tem que ficar mais perto do gol. E o Ramon não consegue simplesmente achar uma saída para a ausência do Garro. O Corinthians não consegue se comportar ofensivamente sem o jogador e ele não encontra nenhuma alternativa para isso. São 3 derrotas muito próximas, né? Huracan, Palmeiras e Fluminense. E o time que não estava muito acostumado com isso, a ponto de, por exemplo, o Huracan perde, o Corinthians perde e depois de eram 8 meses sem perder em casa, independentemente da competição. E aí quebra essa. Agora ontem quebrou também a de Campeonato Brasileiro, que não perdia desde julho, meados do ano passado. E aí a situação dele, a gente sempre falou aqui, né, que o título paulista ele ia dar mais tranquilidade pro clube, para os jogadores, mas eu sempre deixei claro que pro Ramon, pro treinador, isso nunca serve assim, né? Um cara que não tem lá uma história tão grande no clube, um título estadual não dá ali as costas tão largas para um treinador e é isso que está acontecendo. A entrevista do Memphis depois põe mais fervura ainda na situação dele, está tendo reuniões agora lá no CT do Corinthians e a saída dele é bem possível que aconteça durante o dia. Já se fala em nomes ali de possibilidade, o Dorival e obviamente do Tite, né? O Tite livre, o Corinthians precisando de um treinador, é impossível você não ligar uma coisa a outra ao maior treinador da história. Eu acho, sinceramente, qualquer presidente com minimamente inteligente, qualquer presidente do Corinthians que se preze ao procurar um treinador e o Tite está livre, no mínimo você tem que tentar aquele que é o maior treinador da sua história, se vai dar certo ou não, se vai acertar financeiramente ou não, se ele vai ir para outro lugar ou não, isso é outra coisa, mas o cara tem obrigação de tentar. O Duílio tentou, não deu certo, ok, e se acontecer do Ramon ser confirmada aí a saída dele, eu acho que o presidente Augusto Melo tem obrigação de, no mínimo, tentar ele antes de qualquer outro profissional. O clima é muito ruim. Eu falei aqui anteontem que dias difíceis virão pela frente. Aliás, torcedores aí do Palmeiras, sobretudo, recortaram a minha frase e espalharam em todas as redes sociais e agora usam o tempo inteiro, né? Qualquer situação de ou financeira, ou polícia, ou FIFA, aí vai lá e põe o meu vídeo falando, e era uma verdade, eu não inventei isso, nós viveremos dias difíceis do Corinthians no final de abril, começo de maio. Vai ter as resoluções das dívidas na FIFA, tem entrega do balanço, tem o lance da polícia, do inquérito, vem coisas pela frente grandiosas e, além de tudo, você tem o time. O time poderia acalmar um pouquinho, porque o futebol sempre acalma, o Vitória sempre acalma, o Arnaldo fala isso e é verdade, só que se o time não fizer a parte dele em campo, isso daí vai ser
amplificado. Então, o corintiano amanhece aí a quinta-feira com a cabeça quente, muitos problemas fora de campo, mas, sobretudo, esse problema do campo e da derrota, da segunda derrota seguida no Campeonato Brasileiro. O Corinthians volta a campo agora contra o Sport, sábado em casa.